Olá, bom dia. Vocês preferem que faça apresentação em inglês, Rubem? O que você acha melhor? Marta, eu creio que para os colegas espanhóis, eu acho que é mais fácil inglês, porque o português acho que principalmente. Agora, se for uma linguagem leve, acho que talvez pode tentar português. Eu pediria o Manuel para responder. Manuel, what do you prefer? In English or in Portuguese? Manuel? Manuel. Ok, eu vou começar então, tá? Vocês estão ouvindo direitinho? Ok, já está aparecendo já. Tá. Sim. Bom dia a todos. A gente está trazendo para o Brasil uma empresa holandesa que hoje já está em 24 países no mundo. Ela se chama Buurtzorg, vou apresentar aqui para vocês. E a ideia é a gente compatibilizar todos esses princípios dessa empresa holandesa com a nossa cultura brasileira, tá? Então, é um pouquinho desse trajeto que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu não estou conseguindo botar ela grandezinha. Deixa eu tentar aqui. Foi. Então, o nome da nossa empresa é Laços Saúde. Tem toda essa conotação do acolhimento, de você efetivamente trazer o cuidado para essa pessoa com afetividade, enfim, dando as necessidades que ela precisa. O nome da empresa em holandês é Buurtzorg, eu nem sei falar isso em holandês, mas esse é o nome deles em holandês. Hoje eles estão em 24 países, a maior parte desses países são europeus, tá? Mas tem também na China, Estados Unidos, Canadá, tem em alguns outros lugares. América do Sul não tem nada, por isso que a gente está trabalhando também tanto nessa adaptação. O nosso slogan, o nosso posicionamento é a casa como lugar do cuidado. Por quê? Eu vou explicar o modelo de como ela funciona e aí vocês vão ter um pouquinho dessa ideia de resgate da casa como local de cuidado, que é uma coisa que aqui no Brasil ainda está muito distante, mas na Europa isso já é muito comum. Esse é o nosso time, então eu, a Michele, a Johanna e o Paulo. Eu sou médica, fui pediatra, depois fiz saúde pública, agora fiz doutorado em envelhecimento, por isso minha aproximação com essa área. Michele é dentista, também trabalhou comigo durante 15 anos na ANS, depois teve uma experiência em empresa privada farmacêutica, Johanna enfermeira, já fez MBA em processos de gestão, trabalhou durante muito tempo em vários hospitais controlando e organizando processos de qualidade. E o Paulinho, acho que a maior parte das pessoas deve conhecer. O Paulinho, ele foi um dos fundadores da Amil aqui no Brasil, né? E depois ele está em todos os projetos e boards e coachings que a gente imaginar. Ele é uma pessoa que é respeitada e que é conselheira aqui no Brasil de várias operadoras e de várias empresas, tá? Aqui a gente tentou mostrar um pouquinho por que esse desenho no Brasil era tão importante, né? Então a gente tem aqui no Brasil pessoas que pagam a sua própria saúde, então por desembolso direto, out of pocket, ela paga
pela sua assistência. A gente tem pessoas que usam o SUS, né, e que aí estão inseridas em alguns projetos e programas. A gente tem as pessoas que usam a saúde suplementar e a gente tem pessoas que ciclam em vários dos sistemas e também usam programas das empresas, né, contratados diretamente pelas empresas. E aí, gente, isso daqui é só para dizer que cada um desses sistemas, a gente tem problemas, principalmente nesse tema cuidado domiciliar e nesse tema deslocamento do locus de cuidado. O SUS ainda tem o PSF, né, o Programa de Saúde da Família, que já tem alguma lógica de resgate da saúde da comunidade, mas os outros sistemas, principalmente suplementar, ele é completamente desintegrado. Então, alguns dados que eu peguei no doutorado chamam muito atenção, como, por exemplo, a pessoa tomar de 11 a 12 medicamentos por mês, isso é uma coisa louca, né? Se a gente pegar os dados da Europa, isso é completamente incompatível. E é por conta dessa fragmentação e desse olhar desintegrado que a gente tem na saúde. E aqui no Brasil não tem nada parecido com esse modelo de Buurtzorg, né? O que a gente tem aqui no Brasil? Quando a gente fala em home care, a gente pensa naquele paciente que traz o modelo da internação para dentro da casa, né? Então ele está lá ligado no soro, ligado num tubo muitas vezes, com enfermeira 24 horas do lado, às vezes com um cuidado de auxiliar de enfermagem ou de técnico de enfermagem, que é um cuidado caro, porém não tão habilitado, não tão treinado. Então, assim, esse é o modelo de home care que a gente conhece. O que a gente conhece também no público são os agentes comunitários de saúde, que por conta da própria lei e da própria formação não estão autorizados a realizar procedimentos, né, e ser mais resolutivos do que eles poderiam ser. E a gente tem também o modelo de cuidadoras, que hoje no Brasil é muito, muito direcionado a cuidadores que são praticamente empregadas domésticas, que de alguma forma cuidam daquela pessoa dentro da casa, mas sem nenhuma possibilidade de um cuidado mais especializado. Então isso é o que a gente tem quando a gente fala em cuidado domiciliar hoje no Brasil. Como é que a gente pretende fazer, né? Qual é o nosso modelo? Primeiro, a gente avalia esse paciente. Então, nos países europeus está muito ligado também à deshospitalização precoce, à reorganização dos processos hospitalares de internação, o que você consegue fazer em casa. Eles têm um lema lá que é o maior cuidado possível no menor tempo necessário, que é a contração do tempo de cuidado. Por que isso é importante? Porque você consegue, com uma equipe altamente especializada, em vez de ficar 12, 6 horas na casa da pessoa, às vezes fazendo um cuidado que não é de saúde, né? Às vezes preparando comida, enfim, você consegue reduzir aquilo para 1, 2 horas no máximo, aonde você dá todo o cuidado que aquela pessoa precisa. Então, isso daqui, ela avalia esse paciente e faz a trilha desse paciente. Qual é a quantidade de horas necessárias por dia, por semana, por mês, que aquele paciente precisa desse cuidado. Vai ter paciente que vai precisar todo dia, vai ter paciente que vai precisar 2 vezes por semana, vai ter paciente que vai precisar 1 vez por mês, mas ela que vai identificar. Então, a base do cuidado de Buurtzorg é a enfermagem, tá? Uma enfermagem altamente treinada e altamente preparada. Planeja-se a linha de cuidado, faz-se a coordenação e o monitoramento da navegação desse paciente. Então, você tem cuidados de verdade assistenciais, ela está capacitada para fazer todos os procedimentos de enfermagem que sejam necessários. A gente tem apoio de telemedicina, tanto da enfermeira quanto de médicos e especialistas quando necessário, relatórios de saúde e estímulo cognitivo. E uma das bases também do cuidado deles é a rede de apoio social, né? Que lá eles criam de uma forma mais informal e aqui a gente está criando de uma forma informal também, né? Treinando as outras pessoas que moram com essa pessoa, porteiro, vizinho, enfim, está todo mundo envolvido no cuidado. Mas também a gente disponibiliza uma rede de apoio social nossa, onde pessoas aposentadas, então são pessoas que têm um tempo sobrando, que querem de alguma forma voltar para o mercado
mercado de trabalho, que têm a mesma linguagem, que têm a mesma paciência. E elas são treinadas, então, para fazer visitas nessas pessoas como rede de apoio social, muito mais ligada a estimular a cognição, memória, não solidão, do que efetivamente a saúde. Isso daqui tem um resultado gigante de diminuição de uso de saúde desnecessário. A gente também está muito apoiado em tecnologia, então tem vários instrumentos que a gente está usando dentro da casa para monitorar essa pessoa, e muito ligado em treinamento em todas as fases, né? Porque treinamento vai passar tudo que a gente pensar em todos os modelos também. Escolhemos Copacabana para o piloto por motivos óbvios, né? Ali a gente concentra um grande número de idosos, um grande número de doenças crônicas. E só para terminar, deixar aqui uma propaganda: a gente faz parte do movimento Somos 60+, que vai fazer um evento no dia 11 de agosto, da qual o Laços vai participar, para falar de etarismo, que é preconceito contra o idoso. E a gente vai fazer webinars tentando, primeiro, sensibilizar o Brasil com o modelo de Buurtzorg. Então, os holandeses vão fazer esses webinars junto com a gente, demonstrando como o modelo acontece lá e depois como a gente pretende trazer para o Brasil, tá? Isso daqui é uma fotinha de lá deles, e isso daqui encerra a apresentação para a gente poder ir para as dúvidas, porque eu acho que vão ser muitas. Obrigada, viu? Obrigada, Marta. As perguntas não vou deixar para o bloco final, que aí todo mundo, né, fazendo uma discussão. Gilson, por favor, da MED, apresentação.